e acontece através do seu terminal 1. Do terminal 30 da central, ele recebe em seu terminal 2 aterramento para o circuito eletrônico interno, ponte de Wheatstone. Pelo seu terminal 4, ele envia sua variação de tensão para a central, que a recebe pelo terminal 7. Localize o medidor de fluxo de massa de ar. Prepare o conector elétrico do medidor de fluxo de massa de ar para receber os terminais do multímetro usando alfinetes finos e longos, colocados nas partes traseiras dos terminais do conector. Ligue somente a ignição do veículo. Verifique com o voltímetro a tensão existente entre os terminais 1 e 3 do conector. Ele deverá apresentar um valor de tensão próximo ao valor da tensão da bateria. Faça o motor funcionar em marcha lenta e verifique a tensão entre os terminais 2 e 4 do conector. Ele deverá apresentar uma tensão entre 0,7 e 0,9 volts. Agora acelere o motor e verifique a tensão entre os mesmos terminais. A tensão deverá subir de forma proporcional à elevação de rotação do motor e pode chegar até a 5 volts com uma variação de mais ou menos 10%. Se isto não acontecer, o medidor de fluxo de ar precisa ser substituído. Neste último procedimento, não acelere demasiadamente o motor, pois é perigoso aumentar sua rotação até o limite com o motor sem carga. Basta verificar se a tensão do medidor do fluxo de massa de ar aumenta, acompanhando a elevação da rotação do motor. O medidor do fluxo de massa de ar é uma peça delicada que não pode ser limpa. Caso seja necessário, ela deverá ser substituída. Lembre-se que o teste deste componente pode ser feito de forma mais eficaz através de um scanner. O sensor de temperatura do ar admitido é composto por um sensor NTC, que a cada milésimo de segundo varia sua resistência de forma inversamente proporcional à temperatura. Ou seja, quanto maior a temperatura, menor a resistência. Quanto menor a temperatura, maior a resistência. A tensão modificada por esta resistência retorna à central, informando a temperatura do ar admitido. O sensor recebe aterramento pelo terminal 30 da central e envia o sinal de retorno para o terminal 54 da central. Com um ohmímetro, meça a resistência entre os terminais que tenham comunicação com os terminais 54 e 30 do conector da central, cujo conector deverá estar desconectado. O valor demonstrado no ohmímetro é equivalente à temperatura a que o sensor está exposto e devem estar bem próximos aos da tabela existente em nosso manual. Esta atitude pode ajudar a identificar um defeito de fiação do chicote elétrico do sensor de temperatura do ar admitido, que está localizado entre o medidor de fluxo de massa de ar e o corpo de borboleta.
O sensor de posição da borboleta, que é ligado ao eixo da borboleta de aceleração, é um potenciômetro, isto é, um resistor variável. Este sensor recebe uma tensão constante da central e a modifica por ação da sua resistência, retornando à central o valor que possibilita a definição da posição da borboleta de aceleração. Quando a sua resistência está baixa, a tensão de retorno é alta, indicando a posição de borboleta aberta. Quando a sua resistência é alta, a tensão de retorno é baixa, indicando a posição de borboleta fechada. A central eletrônica envia um valor de referência de 5 volts ao sensor através do terminal 12. Seu aterramento é feito pelo terminal 30. O valor de retorno à central é enviado pelo terminal 53. Com a ignição ligada, retire o conector do sensor e verifique sua alimentação constante, medindo no conector do sensor, com o auxílio de um voltímetro, se estão chegando 5 volts, mais ou menos 10%, dos terminais 30 e 12 da central. Para verificar a reação do sensor, ligue seu conector elétrico e meça a tensão entre os terminais 30 e 53 com a borboleta totalmente fechada. O valor deve estar entre 0,4 e 1,2 volts. Faça a borboleta abrir totalmente. Meça a tensão entre os terminais 30 e 53. O valor encontrado deve estar entre 3,9 e 4,8 volts. Faça a borboleta abrir lentamente, acompanhando com o voltímetro. Não poderão existir falhas nos valores apresentados. O terminal 30 fornece tensão positiva para outros sensores. Portanto, no caso de erro de leitura durante os testes, identifique pelos esquemas elétricos quais os outros sensores que estão sendo alimentados pelo mesmo circuito. Desligue-os para certificar-se de que eles não estão influindo nas medições e volte a fazer os testes. Falhas nas acelerações podem ser causadas por desgaste ou defeito na pista do potenciômetro. Mau contato nos terminais do conector faz com que o sensor de posição não informe a posição da borboleta para a central eletrônica, descontrolando todo o sistema de comando da injeção e ignição. Folgas no eixo da borboleta ou presença de sujeira em seu corpo causa falha em seu posicionamento, gerando erro na informação da posição da borboleta para a central eletrônica. No corpo de borboleta é encontrado uma passagem secundária para o ar, denominada bypass. O ar necessário para manter a rotação de marcha lenta passa por esse canal, sendo controlado pelo atuador de marcha lenta, que é composto de um motor elétrico de corrente contínua, comandado pela central. Este motor pode girar à esquerda ou à direita, abrindo ou fechando a passagem. O atuador de marcha lenta possui 3 terminais. No terminal 2, ele recebe positivo direto do terminal 87 do relé principal. Nos terminais 1 e 3, ele recebe 2 aterramentos diferentes. Um do terminal 22 e outro do terminal 4 da central, respectivamente.